Um grande abraço a você que segue com a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação e a partir de agora é nosso convidado para o projeto Band Negócios, uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação através da Rádio Bandeirantes Campinas, da Band Mais TV e do portal bandmulti.com.br, para nós conhecermos algumas das personalidades, das figuras que movimentam a economia do interior paulista em assuntos que são relevantes no nosso dia a dia. E hoje, o Manhã Bandeirantes fala a respeito de seguros, porque neste ano de 2025, aqui no nosso projeto Band Negócios, a gente já vem falando a respeito de algumas mudanças de leis que impactam diretamente com o nosso bolso, com os nossos direitos, com os contratos que a gente assina. E não é diferente com o projeto de lei complementar 143, que foi sancionado este ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O que fala o projeto complementar, o projeto de lei complementar 143? Ele dispõe a respeito do funcionamento de cooperativas de seguros e grupos de proteção patrimonial mutualista. Com essa nova norma, as sociedades cooperativas de seguro, antes autorizadas a operar unicamente com seguros agrícolas ou de saúde ou acidentes de trabalho, passam a poder operar em qualquer ramo de seguro privado, exceto naqueles que venham a ser expressamente vedados na regulamentação especificamente aprovada pelo governo. Mas, afinal de contas, como é que a gente traduz tudo isso para o contrato de seguro que a gente tem no dia a dia e como saber se a empresa que a gente vai contratar está agindo dentro da lei? Essas são algumas dúvidas que a gente começa a tirar a partir de agora com o nosso convidado, Leandro Ramos, que é presidente da ProAuto, a quem agradecemos por atender o nosso convite, está conosco aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo, Leandro. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui com você, com esse projeto do Band Negócios e espero acrescentar nesse bate-papo, nessa conversa com você, com os nossos ouvintes aí, para a gente esclarecer o que vem pela frente, o que a Lei 213 trouxe para a nova modalidade de seguro que está surgindo. Na prática, o que é que muda para quem já tem, por exemplo, um seguro de veículo ou um seguro para sua casa? Mexe de alguma forma com contratos que já estão hoje assinados? Perfeito. Vamos lá. Antes de responder sua pergunta, Heitor, eu quero contextualizar a história e a origem das cooperativas e das associações. Nos anos 80, os cegonheiros, que fazem a logística dos carros fabricados pelas montadoras no Brasil, não tinham opção de fazer a proteção do caminhão, da cegonha, que transporta os carros. Então foi criado associações e cooperativas para dividir prejuízos. Vou usar termos muito coloquiais e uma linguagem de muito fácil entendimento para os ouvintes, o Heitor. Criada essa lei, criado esse formato não tinha nenhuma regulamentação específica. Vou fazer um paralelo aos motoristas de aplicativo, ao transporte por aplicativo. Não existe nenhuma lei específica para eles, dizendo que o carro tem que estar limpo, o modelo e tal. Isso foi estabelecido com as leis municipais, né? O governo passou isso para cada município definir as regras. Eu acredito que aqui em Campinas tem que ter um cadastro na INDEC, né? Exato. E a gente consegue visualizar se aquela placa que faz transporte por aplicativo, se ela está autorizada ou não pela INDEC para operar. Na proteção patrimonial mutualista, na proteção veicular, na cooperativa que fazia proteção de patrimônio, não existia nenhuma lei específica. E a partir de 15 de janeiro de 2025, início do ano agora, foi sancionada uma lei. E essa lei, o que ela estabelece? Ela estabelece regras, procedimentos, a entrega para o associado, para o cooperado, de como essas associações e cooperativas devem trabalhar. Então, basicamente foi essa transformação que aconteceu. Começou o projeto em 2014, a ProAuto já estava presente em Brasília, participando de audiências públicas, de seminários, de conversas com parlamentares,
E esse projeto foi evoluindo, a gente fez missões fora do país, Uruguai, Argentina, Espanha, Estados Unidos, para entender, Heitor, como funciona em outros países essa regulamentação e trazer para cá, para o Brasil. Então, assim, respondendo diretamente para o nosso consumidor, o nosso associado, essa lei ela vem para proteger os associados, vem para criar regras e estabelecer, literalmente, para separar o joio do trigo. Essa proteção que a lei trouxe vai trazer mais segurança para o associado e, usando uma linguagem bem coloquial, para ele não tomar nenhum prejuízo, né? Caso ele faça uma proteção e ele não tenha essa segurança. A partir de agora, ele tem essa segurança que, se acontecer alguma coisa com o veículo dele, uma batida, um roubo, um furto, ele vai receber essa indenização. Ou seja, para quem já estava estabelecido no mercado, para quem já tinha as regras claras com o seu cliente, a lei veio para também fortalecer esse trabalho. Perfeito, perfeito. Vamos falar sobre a ProAuto, né? Vou explanar, pessoal, para todos os ouvintes, como a gente funciona, tá? A ProAuto, ela funciona de uma forma idêntica a um condomínio. O Heitor paga uma mensalidade todos os meses. Essa mensalidade está inclusa a taxa administrativa, está incluso o rateio, está incluso os serviços assistenciais, está incluso todos os benefícios que você escolhe no momento da contratação, que é totalmente personalizado. E com esse valor que a gente arrecada todos os meses, a gente paga as indenizações, os reparos, os consertos dos veículos. Em 2015, há 10 anos atrás, nós começamos a desenvolver um sistema próprio de gestão, que nos ajuda muito na gestão do risco, e a gente conseguiu aí evoluir as nossas entregas e melhorar nossas entregas. Então é importante destacar que a ProAuto, desde 2015, vem se preparando para esse momento. Então, o que eu posso dizer, Heitor, com muita clareza e muita transparência para o nosso associado? Nós estamos preparados para essa transformação, nós já aplicamos tudo da lei do seguro, e agora foi reformada, agora no final do ano, a lei 15.040, que estabelece prazo de pagamento, tudo isso a gente já faz desde 2019. Nós ficamos de 2015 a 2019 organizando todas essas entregas e a partir de 2019 a gente foi já trabalhando idêntico ao que veio agora, né? A gente antecipou algo que já estava por vir. Nós estamos conversando com o Leandro Ramos, presidente da ProAuto, falando a respeito da lei que entra em vigor nesse ano de 2025, a lei complementar número 213, sancionada pelo presidente da República, depois de todo esse caminho que o Leandro bem falou a respeito da disputa lá em Brasília, do caminho percorrido também pelo Poder Legislativo. Agora, me chama a atenção aqui um ponto da lei, Leandro, que fala a respeito da modernização no Sistema Nacional de Seguros Privados, revisando os princípios do setor e incorporando objetivos como a proteção ao consumidor, como você já falou, sim, e a sustentabilidade socioambiental e climática. De que maneira as empresas de seguro podem colaborar com esse debate no país? Excelente pergunta, Heitor. Nós já trabalhamos, volto a dizer, desde 2019, nós começamos a melhorar a nossa entrega. E eu vou dar um exemplo básico disso, tá, pessoal? Para todos os ouvintes entenderem o que isso significa. Você bateu seu carro, Heitor. As peças que foram retiradas ou trocadas ou reparadas, o descarte dessas peças que foram danificadas e não tem como fazer a reparação delas. O que a gente faz com elas? Hoje tem um sistema de reciclagem de peça, onde a gente faz toda a entrega e o descarte dessa peça. Algumas são reutilizadas e recicladas e voltam para o mercado, outras são recicladas e transformadas, derretidas e compõem aí novos produtos que são construídos, né? Eu vi alguns que fazem até copo de metal bem bacana com as peças, e a gente tem esse programa de descarte. Trabalhamos também com um novo formato de peças verdes, peças recondicionadas, principalmente para os carros acima de 10 anos, onde as montadoras não têm a obrigação de manter a reposição dessas peças. Vou dar um exemplo. Aqui em Campinas tem alguns leilões de peças, que são peças que eram de um veículo batido, que foi baixado. Essas peças são recondicionadas, catalogadas pelo Detran e a gente pode reutilizar.
Veículos com mais de 10 anos, eles não têm disponibilidade de peça pela montadora, a montadora não tem essa obrigação. E a gente compra essas peças com origem, com procedência, faz a reciclagem das peças que são boas. Estou dando exemplo, pessoal, para todos os ouvintes entenderem. O carro bateu o lado esquerdo, o lado direito tá bom, mas esse carro estruturalmente perdeu, acabou, a gente deu perda total nesse carro. E a gente tem aqui as duas portas do lado direito que são possíveis de serem colocadas. E para veículos até 10 anos? Para veículo até 10 anos, que a montadora disponibiliza peças, e isso está no nosso site, isso é um dos grandes diferenciais da ProAuto, Heitor, a gente disponibiliza peça original e genuína, comprada das concessionárias aqui da região, dos fornecedores aqui da região, para atender o associado. Estamos falando, claro, desse processo legal de vendas de peças que são autorizadas, com nota fiscal, com tudo legítimo. Mas existe um grande problema na segurança pública do Brasil todo, que é o roubo de veículo para o desmanche de peça e a venda irregular. De que maneira a ProAuto e outras empresas que atuam nesse setor também são vítimas desse tipo de ações criminosas e há uma colaboração com as autoridades quando identificada alguma tentativa de fraude ou quando identificada alguma peça no veículo que não tem essa origem legal? Primeiro que a gente não compra essas peças que não têm procedência. Um dos diferenciais da ProAuto é, após o reparo do seu carro, você concluiu, o carro bateu à frente, a gente vai trocar lá para-choque, para-lama, a gente entrega a nota fiscal para o nosso associado, mostrando a procedência e a origem dessa peça, né? Então todas as peças compradas pela ProAuto, ela tem procedência. E você citou um ponto, Heitor, que é de suma importância, é que o roubo de carro no Brasil hoje só acontece por dois motivos: desmanche e fuga, né? Dando um exemplo, ele assaltou um banco, assaltou uma pessoa, eu vi um carro ali, eu preciso de fugir da polícia, eu pego esse carro. Ou roubam o carro para cometer ilícitos, né? Roubo, furto, depois abandonam esse carro. Mas na sua grande maioria é para desmanche de carro. Nós desmantelamos, ajudamos as autoridades a desmantelar uma quadrilha aqui da região que fazia desmanche de caminhão, de pesados. Roubo no estado de São Paulo de pesados, ele tem um número muito expressivo. E através de um auditor nosso, que faz investigações, ele apurou que tinha uma quadrilha operando aqui na região para roubar, né, peças, essas coisas. Eu acredito, Heitor, que os nossos legisladores precisam trabalhar na marcação de todas as peças. Atualmente no Brasil são marcadas chassi, motor, cinto de segurança, né? Eu acredito que se a gente conseguir marcar todo o carro, dificilmente esse roubo vai ter esses números tão alarmantes que a gente tem, né? Porque a única forma de maquiar seria raspando a peça e uma vez raspada ela já passa a ser uma peça descartável, né, vamos dizer assim. Recebendo hoje nos nossos estúdios o Leandro Ramos, que é presidente da ProAuto, uma empresa, Leandro, que chega a Campinas por volta ali de 2011, 2012. Exato. E como é que você vê o crescimento de Campinas nessa mais de uma década de atuação da ProAuto por aqui? Bom, Heitor, excelente pergunta. Eu sou suspeito para falar de Campinas, tá? Em 2020, eu mudei para cá, então já estou morando aqui em Campinas, né? Campinas é uma cidade que abraçou a ProAuto de uma forma maravilhosa. Temos pessoas que trabalham com a gente aqui há mais de uma década, uma relação de confiança com todo o segmento automotivo, oficinas, concessionárias, fornecedores de peça, locadoras de veículo, guincheiros. Então, aproveitar o momento, agradecer a todos esses parceiros que trabalham aqui na região. E o principal, o nosso associado, o campineiro, a Grande Campinas, a RM Campinas, Sumaré, Americana, Valinhos, Vinhedo, Jundiaí, toda a região que abraçou a ProAuto. E aqui na região, um dado estatístico importante, é que a gente, dentro da região, Campinas é a nossa maior cidade e área de atuação. Primeiro Campinas, depois São Paulo, depois Belo Horizonte. Então, dentro de Campinas, eu tenho só a agradecer e vi, Heitor, um crescimento astronômico aqui da região, tanto em infraestrutura, o tamanho da frota, né? A ProAuto protege veículos. Então, eu tenho uma perspectiva muito boa, infraestrutura de Campinas, né? Nosso governador, acredito que vai fazer muito em breve o metrô, né, que vai ligar Campinas a São Paulo. Eu acredito que vai ser um marco
um divisor de águas para Campinas no que se refere à oportunidade de negócios, a tamanho de empresas, indústrias que vão vir para Campinas por causa dessa infraestrutura. Então, eu sou suspeito para falar de Campinas, eu sou entusiasta e admiro muito a cidade, amo a cidade, gosto muito da região. Leandro, a gente vive, não só Campinas, mas o Brasil todo, um grande problema de número alto de roubos de veículos e há muitos casos também em que o segurado reclama de empresas que demoram para que seja feito o pagamento da indenização, seja por um acidente, mas também por uma questão de roubo. Como é que vocês trabalham para que o pagamento desse veículo seja o mais rápido possível? Porque eu imagino que haja toda uma investigação, porque o golpe do seguro existe. Existe. Isso não é algo do passado, isso ainda acontece. A partir do momento que o cliente afirma que o carro é roubado, qual é o caminho percorrido junto à Polícia Militar no registro, junto à Polícia Civil na investigação, até o pagamento? E como vocês trabalham para que esse reembolso, esse valor, chegue o quanto antes para o segurado? Perfeito, excelente pergunta, Heitor. A ProAuto, importante mostrar como que funciona a nossa operação no que se refere à indenização integral, né? A roubo de veículo, a furto de veículo. Quando acontece um roubo, o que o associado deve fazer de forma imediata? Primeiro, acionar a Polícia Militar, comunicar esse roubo, fazer um boletim de ocorrência, logo em seguida entrar em contato com a nossa central, informando esse roubo o mais breve possível, gente. Tem muitas situações, Heitor, que o bandido ele leva o celular também. E isso dificulta muito a recuperação. As autoridades não têm ciência desse roubo, né? Então é importante para a gente fazer a possível até recuperação. Nós temos um dado estatístico que carros roubados eles são recuperados, na sua grande maioria, em 48 horas. Passou 48 horas, dificilmente você consegue recuperar o seu veículo, tá? Posteriormente a essa comunicação, comunicou para a ProAuto, fez a abertura. Se houver necessidade, tá? Se houver necessidade, nós vamos abrir um processo de auditoria para apurar os fatos. Alguma situação que já aconteceu, Heitor, onde o senhor foi furtado? Na porta da minha residência. A gente verifica as câmeras da região, o veículo não estava na residência. Isso pode ser um golpe do seguro, né? Então é importante a gente apurar a veracidade, apurar dessa veracidade, correndo tudo bem, não tendo nenhuma intercorrência. Essa investigação ela dura em torno de 7 a 10 dias corridos, tá? Posteriormente a isso, a gente provisiona a indenização, já entra em contato, Heitor, se o carro for financiado, envia para mim o boleto de quitação da sua financeira, nós quitamos. Se sobrar algum dinheiro, a gente acredita. Se o carro não for financiado, a gente faz o crédito direto, valor integral para o associado, tá? Então é dessa forma que a gente funciona. Qual que é o grande diferencial da ProAuto? Nós passamos a fazer esse pagamento em até 30 dias, que é o que já é exigido no seguro. Seguindo a lei 15.040, nós pagamos, nós temos a indenização mais rápida do Brasil hoje. E isso é estatístico, Heitor, gostaria de destacar isso também. A ProAuto ela tem uma função social. E eu oriento a todo o departamento de eventos, de sinistro, quando a gente tem ali um momento de dor, né? É uma situação muito constrangedora, é uma situação de muita tristeza. A pessoa teve o patrimônio dela roubado, furtado. Então a gente faz o trabalho de acolhimento a esse associado. Então, pensando nesse momento de dor, a gente fala, poxa, o quanto mais rápido a ProAuto for para entregar para o Heitor a indenização, está aqui o seu dinheiro, Heitor, pode comprar outro carro e volte para a ProAuto. Nós queremos proteger o seu novo veículo melhor. Dá um exemplo para os utilitários também, né, Heitor? Tem muitas pessoas que é o ganha-pão, né? Utilitários, picape estrada, muitos prestadores de serviço trabalham com veículos utilitários, autoescolas, motoristas de aplicativo que usam o veículo como fonte de renda. Então imagina esse carro, que é um gerador de renda, ficar esperando 3, 6, 9 meses. Esse é o maior diferencial. Uma dica para os ouvintes, pessoal. Independente do preço que você for fazer lá o seguro do seu carro, que você for fazer lá a proteção do seu carro, verifique o prazo de
pagamento de uma indenização de roubo e furto. Isso, no meu entendimento, é mais importante que o valor mensal que você vai pagar. Por quê? Porque se acontecer, principalmente para os utilitários, se acontecer um roubo do seu veículo, você perde sua fonte de renda. E esse prejuízo, Heitor, passa a ser um prejuízo incalculável. Eu não sei se você veio aqui para a rádio de carro, Heitor. Imagina a perda de tempo e de investimento que você vai ter que fazer de ficar 6 meses esperando para receber o seu carro. Então, quanto mais rápido fazer, isso está no nosso contrato, o nosso prazo é até 30 dias para fazer essa indenização. Nossa média está em 18, tá correndo tudo bem, a gente faz o pagamento super rápido, justamente para falar, toma, Heitor, você teve essa situação, foi constrangedora, mas está aqui o seu dinheiro para você adquirir outro bem. Consegui responder, Heitor? Perfeitamente. Bacana, vamos lá. E se lá. Depois de pago o valor, o carro for recuperado? Excelente pergunta também. O que é a indenização integral? A indenização integral nada mais é do que a compra de um carro roubado. Então, uma vez paga a indenização para você, se a gente encontrar esse carro daqui 2 meses, volto a dizer, o dado estatístico é muito baixo, tá? A gente tem parcerias com o Detran de vários estados que comunicam hoje para a gente, né? O site do Detran também fica disponível, se você, como proprietário do veículo, entrar e consultar, vai estar lá, veículo encontrado, esse veículo passa a ser de propriedade da ProAuto. E, Leandro, o que a gente faz com esse veículo? Normalmente a gente vende esse veículo e esse valor é voltado para a nossa reserva técnica, né, para o nosso fundo de reserva, que faz com que a gente tenha essa possibilidade de pagar aí o mais breve possível. Né? Nós estamos conversando com o Leandro Ramos, presidente da ProAuto, dentro do nosso projeto Band Negócios. Leandro, falamos sobre acidentes, falamos sobre roubos, furtos, e há uma outra modalidade que nesses últimos anos tem preocupado muito, até pelas mudanças climáticas que a gente tem vivido, que são os desastres naturais. Uma árvore que cai sobre um veículo, um carro que fica no meio de uma enchente. Como é que funciona isso num contrato de seguro? Todo seguro cobre isso ou existem algumas categorias específicas que incluem também um desastre natural? Excelente pergunta, Heitor. Nós temos hoje dentro da ProAuto benefícios de alagamento, queda de árvore, granizo, e alguns outros fenômenos naturais. Alguns cobrem até raio, a gente não faz raio, mas tem situações de acontecer. Não sei se vocês tiverem curiosidade, pessoal, depois pesquisem no YouTube e vejam lá raio caindo em cima de carro. Os carros mais novos têm essa tecnologia que não afeta, né? Mas falando especificamente sobre os fenômenos naturais, hoje é uma preocupação muito grande das pessoas. Né? A gente estava comentando em alguns pontos aqui de Campinas, né? Tem essa particularidade, choveu, as ruas ficam alagadas e a gente tem esse benefício. Você perguntou se é só algumas categorias que têm esse benefício. No caso da ProAuto, pessoal, a gente consegue personalizar de acordo com sua necessidade. Eu vou dar um exemplo de alguma situação. Por exemplo, aqui na rádio. A rádio fica numa posição geográfica alta aqui de Campinas, né? Eu vi as torres de transmissão. Sim. E tal. Aqui é difícil alagar. Aqui é difícil alagar. Metade de Campinas vai ter que ficar debaixo da água. Aqui, por exemplo, o alagamento é um risco evitável em algumas situações. Bem provável que se começar a chover, não vai alagar os carros que estão aqui no estacionamento. Já em outras regiões baixas, né, regiões próximas de rios, de córregos, é interessante a pessoa contratar o alagamento, porque é difícil dela mensurar se a chuva que vai cair hoje à tarde. A gente teve o exemplo ano passado de Porto Alegre, a gente tem associados lá, a gente indenizou carros na região que não tinha como prever. Então é um risco importantíssimo, eu aconselho todos a fazerem. Fica mais caro a proteção do veículo com fenômenos naturais? Fica mais caro. Então, por isso que eu volto a destacar. É importante ver a necessidade. Uma queda de árvore, por exemplo, ela atinge um raio. Onde meu carro fica parado na maior parte do tempo? Fica debaixo de uma árvore que está ali correndo risco de cair? Não. Então, talvez eu não vejo tanta necessidade para essa pessoa. Se eu fico lá, eu gosto de parar meu carro na sombra, fica na rua o dia todo, debaixo de uma árvore, eu aconselho a contratar a proteção de queda de árvore. Importante destacar, só falando um pouco do social, Heitor, que a proteção da ProAuto é você que escolhe os benefícios. É o associado que escolhe esses benefícios.
Então, quando você escolhe esses benefícios, você monta a sua proposta de acordo com a sua necessidade. Vou dar um exemplo de uma situação na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Muitas pessoas não querem fazer roubo e furto. O número de roubo e de furto na cidade é muito baixo. As pessoas se preocupam mais com a colisão. Então a gente faz lá proteções num custo super acessível, somente de colisão. Então esse é um diferencial importante também para dar acesso, isso é uma política da SUSEP, né? Para dar acesso ao seguro, à proteção do veículo, a gente criou esse formato totalmente personalizado. Leandro, temos mensagens, dúvidas, perguntas aqui dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, mas nosso tempo está acabando e a gente vai precisar marcar uma nova rodada aqui, um novo encontro para a gente tirar mais dessas dúvidas. Mas quero agradecer demais pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador, por atender o nosso convite de estar aqui no nosso Band Negócios e fazer esse convite para a gente voltar a falar mais sobre um assunto que mexe com tanta gente aqui na nossa audiência, no nosso interior de São Paulo. Muito obrigado pela sua facilidade também de comunicação e assim tirar dúvida de, eu tenho certeza, muita gente que está nos acompanhando. Muito obrigado, Heitor. Eu gostaria só de fazer um convite. Pois não. Nós criamos agora, nos últimos meses, desde janeiro, um programa para captação e parcerias de corretores de seguros. Então, gostaria de fazer o convite para todas as pessoas, sendo ou não corretor de seguro, que nos procure. Procure a ProAuto. Pensando em gerar uma fonte de renda, uma oportunidade para as pessoas, a gente tem essa possibilidade agora de fazer parcerias com corretores de seguros. Então, quero convidar a todos para nos procurar, para a gente firmar uma parceria de muitos e muitos anos, como a gente já tem com vários aqui em Campinas. Aqui em Campinas a gente tem 9 escritórios regionais que representam a ProAuto. E eu convido a todos os corretores a vir conhecer o nosso modelo de negócio, remuneração, formato, entrega que a gente falou aqui, né, para o associado. E, para finalizar, gostaria de agradecer a Band, a você, Heitor, pela sua atenção, pela sua receptividade, a toda a produção do programa e me colocar à disposição. Não é um convite, é uma intimação. Você chamou, eu estou aqui. Vamos voltar ao assunto. Quem quiser entrar em contato com a ProAuto pode fazer pela internet, procurar uma das unidades aqui na região? Perfeito. Pode procurar uma das unidades aqui da região, pode entrar no nosso site www.proauto.org.br e solicitar uma cotação ou uma parceria também. A gente está disponível para todos os corretores e pessoas interessadas em representar a ProAuto. Conversamos com o Leandro Ramos, presidente da ProAuto, nesta edição do nosso Band Negócios. Continue com a gente no Grupo Bandeirantes, você está sempre muito bem informado.